durante esse capítulo, a gente ia ter o Art sendo menosprezado pelo Rei Anão, mesmo depois do cara ter salvo a Academia Shiro, a gente descobrindo que o que o Dranive falou sobre o Conselho estar corrompido podia ser a mais pura verdade e que provavelmente, graças a tudo isso, o Art pode perder o seu núcleo de mana. Então, caso você tenha ficado curioso e queira saber o que mais vai rolar, vem comigo que eu vou te falar agora. E aí galera, beleza? Quem fala é o Art. Galera, antes do vídeo começar, eu apenas queria falar sobre alguns pontos que rolaram no capítulo passado, como por exemplo, o Byron e o Alfred batendo de frente mais uma vez, pouco antes do Byron vazar dali junto com o corpo do seu irmão, a Vara e o Alfred levando o protagonista pra onde ele ia ser julgado, além da conversa que o Byron teve com o pai, após descobrir todo o B.O. que seu filho tinha feito. E ao ver tudo isso, é aí que a gente vê que o Lucas teve que puxar graças ao patriarca da família, fazendo com que o cara tivesse que utilizar da influência da família pra fazer o Lucas passar por coitadinho que tava sendo manipulado, sem falar que depois que rolou essa conversa, a gente vê o Alfred e o Byron atravessando a clareira das bestas justamente para chegar ao castelo flutuante, com a gente vendo que as algemas que o cara tava utilizando não eram meros apetrechos, afinal eles estavam mantendo a cautela justamente para que o Arthur não tentasse nada, pois ao que parece, existem até bestas de mana que mesmo as lanças não são capazes de lidar. E durante tudo isso, o Alfred até tenta descobrir como é que o protagonista conseguiu ficar tão poderoso, mas nem dá tempo dele receber uma resposta, já que pouco tempo depois a gente chega ao castelo flutuante, desse modo encerrando o capítulo 142 de The Beginning After the End. E para iniciar esse capítulo 143 de The Beginning After the End, a gente já inicia de onde o capítulo passado tinha encerrado, que seria onde a Varai, o Alfred e o Arthur tinham pousado dentro do castelo flutuante, com a gente vendo logo depois o Alfred recolhendo a sua raia de magma. E enquanto ele fazia isso, rola uma explicação por parte da lança que, no caso, ele carregava um pouco de areia e terra para poder conjurar suas magias, já que ele não poderia utilizar os materiais do palácio para fazer esse tipo de coisa. E ao finalizar essa explicação, é aí que a Varai também aproveita para falar que eles iam ter que subir da escada a pé, já que ele não poderia utilizar magia dentro do castelo, a não ser que fosse extremamente necessário, o que por si só já dá para entender, afinal, por eles serem lanças, não era uma boa ideia eles manifestarem as suas habilidades dentro do castelo, mesmo que fosse o mínimo possível, fazendo com que a única coisa que ela tivesse que manter sobre algum tipo de magia fosse a Sylvie, que estava envolvida em um tipo de espera de gelo. Fora que ao subirem a escada e a gente vê que tinha uma entrada toda iluminada, onde nem mesmo o Prota conseguia ver tudo que tinha lá dentro, é aí que o Alfred já fala para que o Art não continuasse a falar com nenhuma lança que tinha dentro daquele local, afinal ele poderia causar problemas a si próprio caso fizesse isso. E ao ter dito isso, é aí que a gente vê que conforme o Prota ia andando, ele ia reparando em boa parte do corredor, percebendo o quão parecido aquilo era com a sua vida passada, já que todo aquilo Palácio Flutuante tinha, ele tinha na sua vida passada, ou seja, aquilo lembrava o quão solitário ele era naquelas circunstâncias. Inclusive, é até meio zoado nessa cena, porque pra quem leu a novel, nessa cena, a gente vê que enquanto o Art ia observando boa parte do castelo, ele acabou esbarrando na Varai, ao ponto de deixar a lança mais vermelha do que um pimentão, bem na hora que o Alfred aproveitou pra tirar umas boas risadas disso tudo. E tudo isso só rolou porque eles estavam esperando pra que o guarda que tava de posto liberasse a passagem deles pro salão do conselho, resultando nessa tragédia meio cômica, coisa que acabou sendo um pouco diferente, já que a própria Varai é quem abre o salão nesse momento, ao mesmo tempo que a gente também vê que todos os reis estavam apostos, prontos para o julgamento do Art. E nessa hora, após entrar, é aí que a gente vê a Varai anunciando que as lanças tinham trazido o Art pro julgamento, com a gente vendo que logo depois disso tudo, eles acabaram fazendo uma reverência, o que foi o suficiente para que o rei dos anões, o Darkwing, acabasse ficando pistola pelo fato do Arthur ter feito o mesmo tipo de reverência às lanças nesse momento, pois na visão dele, o Arthur não chegava nem perto de estar no mesmo nível que as lanças durante essa situação, o que com certeza deve ter feito com que o Prota se segurasse ao máximo, principalmente em respeito ao Aldo e a Meriel que estavam naquele local, fazendo com que ele falasse se desculpando por não ter o mesmo nível de educação que teria um nobre da realeza, afinal ele era um simples plebeu e graças a isso ele nunca teve acesso a esse tipo de etiqueta. Isso quando parece que a discussão ia começar, é aí que o Blaine intervém falando que eles tinham tido uma longa jornada e graças a tudo isso eles deveriam começar imediatamente, desse modo pedindo para que a Varai removesse as algemas do Prota. E quando ela faz isso, é aí que o Aldo e a Meriel aproveitam para poder agradecer pelo Arthur ter salvo a filha deles daquele desastre, que novamente fez com que o rei dos anões jogasse lenha na fogueira, falando que eles não estavam ali justamente para poder agir como um pai, e sim como liderança desse continente, já que pelo fato do Arthur ter mutilado o Lucas daquela maneira que a gente viu nos capítulos passados, eles não viam necessidade de rolarem agradecimento, e graças a tudo isso, a gente já viu que provavelmente seriam eles que iriam mais pegar no pé do Prota durante esse julgamento, o que novamente faz o rei anão puxar a fichinha do Prota falando que ele tinha dado o cabo do Lucas, além de dar uma descrição de como o Prota tinha feito tudo isso,
detalhes, mas nem por um segundo isso abalou o Alduin e a Mariel durante esse julgamento. Afinal, eles sabiam o quanto o Prota podia ser uma pessoa boa, e por causa disso eles já entram com o contra-argumento de quantas vidas ele tinha salvo. Só que mesmo assim, pro rei anão, aquilo não passava de pura conveniência ou casualidade que tinha acontecido durante tudo isso, já que, na visão dele, aquilo não justificava o fato do Arthur ter torturado o Wilkes como ele fez, e que provavelmente o Arthur tinha utilizado tudo isso como uma forma de desculpas para poder descontar tudo que ele tinha no Lucas, o que obviamente fez com que o Aldo e a Mariel não engolissem aquela história nem por um segundo, já que mesmo que esse fosse o caso, ele não poderia ter como provar, e que diferente dele, eles tinham provas de que o Arthur tinha feito o bem salvando todo mundo dentro da Academia Shiros. Mas mesmo jogando esse ótimo argumento, é aí que a gente vê que a Glaudera já chega falando que eles não precisavam matar o Arthur e sim impedi-lo que o cara exercesse a magia daqui em diante, ou seja, eles provavelmente destruiriam o núcleo de mana do Prota para que ele nunca mais utilizasse magia. E agora, para aqueles que chegaram até aqui e querem contribuir de alguma maneira para que a gente continue trazendo conteúdo e crescendo o canal para que cheguem mais e mais pessoas que gostam de debate, se inscrevam no canal e deixem o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho para não perder as notificações, já que essa é uma maneira de vocês sempre estarem contribuindo para que a gente bata a nossa meta de 500 inscritos aqui no canal. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. Acabou fazendo com que o rei anão utilizasse as palavras da sua esposa com as suas provas para que ele construísse um argumento em cima disso, oficializando que talvez no futuro o Arthur poderia ser um perigo justamente por ele possuir um dragão. Ao mesmo tempo que o Alduin já falava que o cara tava ficando paranoico por dizer esse tipo de coisa. E quando isso rola, é aí que a Mariel também aproveita para jogar a resposta em cima dos Gladers para poder descobrir o que eles estavam pensando sobre tudo isso, mostrando que eles tentavam se manter neutros dentro dessa situação. Afinal, eles tinham um débito com o Arthur pelo cara ter salvo os filhos deles, mas ao mesmo tempo eles não podiam descartar tudo que o rei e a rainha não tinham falado durante tudo isso, já que pela visão do Blaine, o Darwin não era o tipo de cara que não pensava só em si próprio, mas sim em todo o continente, pelo fato de ser um governante. Mas ainda assim, na visão do Aldo, isso não dava o direito de eles tentarem tirar o futuro do nosso Prota, mesmo o cara possuindo um dragão, já que caso ele guardasse rancor e tentasse se vingar, poderia ser uma enorme catástrofe, fazendo com que novamente o rei anão e o rei elfo entrassem em discordância ao ponto da situação ficar tensa. E por causa disso, é aí que a gente vê que o rei anão aproveita para jogar na cara do Aldo que ele tinha falhado como rei ao tentar utilizar uma das suas lanças, fazendo com que até mesmo a rainha dos humanos entrasse na discussão, falando que o Darwin tava falando demais. E como uma forma de tentar amenizar aquela situação, ele já pega e joga a culpa de novo pra cima do Alduin e da Mariel, dizendo que os dois tinham perdido um dos seus maiores recursos dentro de Dicantia pouco antes de eles iniciarem uma guerra. Até que nesse momento o Darwin já fala que o Arthur não tinha o direito de falar até que ele fosse dirigido a palavra, pois o rei anão não estava nem interessado em saber qualquer que fosse a objeção que ele tinha em dizer naquele momento. Desse modo, fazendo com que o Alduin falasse que ele estava agindo de uma forma irracional fora de hora, mas o Prota já tinha tomado a sua decisão, falando que ele não precisava mais estar ali. Afinal, na visão dele, ele não via motivo para estar em um local que ele nem poderia dar a sua versão da história, explicando o que aconteceu, fazendo com que até a rainha dos anões concordasse com ele nesse momento. E ao ter dito isso, foi aí que ela pediu para que o Alfred lançasse ele na cela até novas ordens, enquanto a Sylvie ficaria confinada dentro de uma gaiola. E ao ouvir isso, é aí que a gente vê o Alduin ficando pistola, porque ele achava que o rei e a rainha não, nesse momento, estavam querendo agir por conta própria, falando que eles não eram os únicos que teriam que tomar conta desse conselho. E quando ele fala isso, é aí que a gente vê ele chamando a Aya nesse momento para poder dar conta da situação, sendo que durante essa situação a gente vê a Elfa apenas demonstrando uma pequena parte da sua vontade assassina, só que ainda assim o Darwin era quem estava com vontade por possuir duas lanças à sua disposição, forçando o Alduin a ter que recuar. E após isso rolar, é aí que a gente vê o Arthur sendo escoltado pelo Alfred e a Avarai pra longe dali, através do mesmo corredor por onde eles passaram, vendo que o Prata já tinha se ligado que provavelmente o rei e a rainha não estavam contra ele e os Gladers estavam basicamente em cima do muro. E galera, a pessoa que talvez tenha se encontrado com o rei e a rainha não, e talvez até o Glader que estava em cima do muro há um tempo atrás, tenha sido o Draniv, pelo fato de ele ter dito lá atrás que ele tinha encontrado e conseguido controlar todo o conselho. Fora que durante toda essa bagunça fez com que ele ficasse feliz pelo fato da Sylvie não entender muita coisa do que tinha acontecido naquela sala, ao mesmo tempo que a gente via que ele tinha chegado até a sua cela. Na hora que isso rola, é aí que a gente vê que o Alfred e a Barai se separam, sendo que a Barai leva a Sylvie para um local e o Alfred leva o Arthur para sua cela, enquanto ele também percebia que a única saída que ele tinha agora para essa situação era confiar no Aldo e na Mariel para que ele conseguisse sair dessa vivo e sem nenhum ferimento junto da Sylvie. Para que ao entrar dentro da cela, é aí que a gente vê que o Alfred já avisa pro Arthur que ele ia voltar de tempos em tempos para poder dar uma olhada nele, ao mesmo tempo que ele também dizia quando a lança ia embora que aquele lugar era bem menos silencioso de onde ele tá. Só que quando ele diz isso, é aí que a gente ouve a voz de outra pessoa
pessoas chamando pelo Prota pra saber se realmente era ele, o que fez com que novamente ele percebesse que aquela voz era familiar. E ao ter tentado descobrir quem é aí que ele se toca que aquela voz era de ninguém menos que a própria Cynthia Goodsky. Desse modo, encerrando o capítulo 143 da Webtoon de The Beginning of the End. Então, galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu sinceramente já digo que não teve lá grandes alterações, como por exemplo foi no capítulo passado, já que quando cortou a parte do Byron, a gente viu mais uma conversa dialogada entre o Alfred e o Prota, e a única alteração que provavelmente deve ter sido mais ou menos relevante nesse capítulo é aquela da Varai que eu falei mais cedo. E pra quem tá curioso sobre o que pode acontecer no capítulo da semana que vem, saiba que o Art vai conversar com a Cynthia Goodsky dentro dessa prisão e eles vão fazer com que a gente descubra sobre várias coisas que a gente ainda tava curioso pra saber. E provavelmente a gente vai terminar o capítulo da semana que vem descobrindo quem foram os possíveis traidores que querem a cabeça do Prota. E caso você não queira perder quando isso acontecer, você tem que estar inscrito no canal, deixar de ativar o sininho, deixar o like, compartilhar pra galera que não conhece o debate ou ainda não quis dar uma olhadinha na obra, e não esquecer de ativar o comentário ou deixar pelo menos alguma coisa no comentário do que você achou desse capítulo. Fora que você fazendo isso, você ajuda para que a gente traga a aba da comunidade de volta para que eu possa postar spoilers do que vai estar acontecendo de debate futuramente, além de eu também querer trazer sobre vários outros conteúdos. Então por hoje era isso, galera, valeu, falou, fui!